Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula? Então, temos aí, olha, a nossa aula de número 43, com o objeto de conhecimento Biodiversidade Brasileira. O detalhamento nós temos fontes de energia não renováveis, combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral, gás natural e o xisto betuminoso, e os combustíveis nucleares no Brasil, no Amazonas e no município. Então, esse é o nosso detalhamento e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula vendo o conceito de fontes de energias não renováveis, né? Nós temos as fontes de energias renováveis e as não renováveis. E agora nós vamos conhecer quais são essas fontes, o conceito e, entre outras características, né, relacionadas a essas fontes de energia, quanto à sua utilização e também com relação às suas vantagens e desvantagens. Então, nós temos aí fontes de energia não renováveis. São aquelas fontes de energia que utilizam aí de recursos naturais, né, considerados aqui no conceito, recursos que são esgotáveis. Então, eles não vão se renovar ali na natureza, né? Ou seja, eles terão um fim, seja um futuro próximo ou aí num período médio ou longo prazo, tá bom? Então, a gente precisa se atentar aqui ao conceito para a gente não confundir com fontes de energia renováveis, né? As renováveis, elas têm ali, eles vão se renovar na natureza, né? Já as não renováveis, elas vão utilizar esses recursos da própria natureza, mas elas são consideradas esgotáveis. E as fontes de energias renováveis, gente, dependendo do tempo, do seu uso também, a gente pode perceber que pode ocorrer também com que aquela fonte, né, como, por exemplo, a água, entre outras fontes, ela não tem o tempo de se repor na natureza. E aqui os exemplos, né, que eu trouxe para vocês. Os combustíveis fósseis, né, carvão mineral, que aqui é um exemplo. Temos aqui também o petróleo. E também o outro exemplo é o gás natural. E também temos energia nuclear, né? Então, essas são algumas das principais fontes. Na imagem, aí nós temos as fontes de energias não renováveis, né? Apenas para a gente retratar. E o que é que vai gerar energia, né? Quais são essas principais fontes, né, que nós vamos conhecer? Nós temos aí a nuclear, o carvão, o gás natural e também o óleo de combustível fóssil, né? E todos eles gerando ali energia, tá bom? Então, apenas para a gente observar aí e compreender cada uma dessas fontes. E aí nós temos, nós vamos observar, com relação a essas fontes de energia, né, nós trouxemos aí um vídeo para vocês assistirem, né, com a professora de Química, aqui do Centro de Mídias, e ela vai explicar um pouco mais sobre essas fontes de energias não renováveis. Então, vamos assistir. Olá, sou a professora Yara, professora de Química, e vou falar um pouquinho para vocês sobre a formação dos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são muito importantes para a nossa sociedade, do jeito que a gente conhece ela hoje, justamente porque ele representa aí por volta de 75% das reservas energéticas mundiais. E a gente encontra, por exemplo, os combustíveis fósseis nas nossas residências, também na indústria e nos veículos. Mas como que esses combustíveis fósseis foram formados? Então, eles foram formados a partir dos processos de decomposição da matéria orgânica, ou seja, os seres vivos, animais ou vegetais, tá? E essa decomposição levou bastante tempo para acontecer, ela é bem lenta, aí por volta de milhares ou até mesmo milhões de anos. Como isso acontece? O resto, né, dessa matéria orgânica foi sendo soterrado, né, nas profundezas da crosta terrestre, preservando o oxigênio ali naquele ambiente. E aí a decomposição começou a acontecer, principalmente porque toda aquela matéria, todo aquele material foi sendo submetido à ação de bactérias, também da pressão do ambiente e do
calor. Existem 3 tipos de combustíveis fósseis, vou apresentar aqui para vocês. O primeiro deles é o petróleo. O petróleo é um combustível fóssil formado pela decomposição de seres vivos, animais e vegetais unicelulares. E estima-se, né, que as jazidas de petróleo tenham ali por volta de 10 a 500 milhões de anos. Outro exemplo de combustível fóssil é o gás natural. O gás natural, ele é formado principalmente do gás metano e ele costuma ser encontrado associado ao petróleo, ou seja, nas jazidas petrolíferas. Então, por esse motivo, a sua formação é muito parecida com a do petróleo. E por último, o carvão natural ou carvão mineral, que também é um tipo de combustível, só que no caso ele é formado a partir da fossilização da madeira, então é um pouquinho diferente do petróleo e do gás, ok? Lembrando, gente, que os combustíveis fósseis, eles são um tipo de energia não renovável, tá? Ou seja, é aquela energia que um dia vai acabar. Então a gente, enquanto sociedade, precisa pensar um pouquinho sobre esse assunto. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a formação dos combustíveis fósseis. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Muito bem, então a professora explicou aí para a gente, né, a partir desse processo de decomposição da matéria orgânica, né, que nós temos a formação aí dessas fontes de energias não renováveis, que são os combustíveis fósseis. E aí nós temos o carvão mineral, né? Vamos observar aí alguns conceitos. Inicialmente, os combustíveis fósseis, né, como por exemplo o carvão mineral, o petróleo, o gás, eles se formaram aí no período carbonífero, gente. E esse período é o penúltimo período lá da era paleozoica. E isso aconteceu nas áreas sedimentares, né, onde a gente vai observar esse processo de sedimentação, esse processo de decomposição da matéria orgânica, né? Isso há mais de 300 milhões de anos atrás. E em regiões como florestas, nós temos aí os pântanos, né, onde nós vamos observar esse acúmulo, onde nós vamos observar esses sedimentos, onde vai ocorrer o quê? O processo de sedimentação, né, dessa matéria orgânica, de plantas, de animais, que vão ser soterrados ali por um longo período, tá bom? Aí nós temos a pressão, né, as condições específicas, como temperatura, que a professora Yara colocou aí para a gente no vídeo, né? Então, todos esses processos, né, todas essas características que vão contribuir para que ocorra esse processo aí de decomposição desse material orgânico em combustíveis fósseis, né, ao longo de milhões de anos, tá bom? Então, a partir desse processo de decomposição dessa matéria orgânica. E aí nós temos também algumas vantagens, né, do carvão mineral. Aí coloquei para vocês uma das fontes de energia consideradas uma das mais baratas, né, quando nós vamos comparar ela com as opções de fontes de energias renováveis. Então, o seu baixo custo, né, se comparado a essas outras fontes de energia, aí nós pontuamos como uma vantagem. Temos também a alta densidade de energia, né, e isso acaba agregando ali também ao valor, ao baixo custo, né? Nós temos uma grande quantidade de energia em um volume relativamente pequeno, né? E aí o que isso vai acontecer? Melhorar ali a questão da logística, vai diminuir o valor, né? Está agregado a esse baixo custo. Então, isso vai facilitar o transporte, como nós podemos observar aí na imagem, até porque esse volume pequeno, a gente vai ter uma grande quantidade de energia. E também o armazenamento, né? Então, tudo isso vai influenciar também ali no baixo custo dessa fonte de energia. A disponibilidade, nós temos reservas espalhadas pelo mundo inteiro, né? Então, isso garante para os países uma segurança energética, ou seja, você não vai depender de uma outra fonte de energia em que você vai necessitar comprar de um outro país, comercializar com um outro país. Então, isso também foi pontuado como uma das vantagens. Nós temos também a versatilidade, né? Ou seja, ela pode ser usada de diversas formas, né, em diversas áreas, como, por exemplo, a geração de eletricidade. Nós temos aí também a utilização na produção de aço, né, onde vai ser enviado ali para as indústrias, e a transformação de ácido,
cimento e produtos químicos, ou seja, pode ser utilizado em diversas áreas, por isso que foi pontuado essa versatilidade quanto à utilização. Nós temos também as desvantagens, né? Aí nós vamos pontuar como o primeiro ponto, o alto impacto ambiental, né? Nós temos a emissão de gases poluentes e material particulado aí durante a queima, né? Então, isso tudo vai contribuir para o quê? Vai contribuir para o aquecimento global, né? Por conta dessa queima que vai ocorrer. Então, nós temos aqui o aquecimento global, as mudanças climáticas, né? Pois estamos falando aqui do aquecimento global. Nós temos também o acúmulo de partículas na atmosfera. Quando essas partículas se acumularem na atmosfera, nas nuvens, e retornar para a superfície terrestre, ela vem aqui com chuva ácida, né? Ou seja, aquela chuva, ela vai estar ali com diversas partículas, né? Com relação a esses combustíveis fósseis que foram ali queimados e essas partículas foram para a atmosfera. E aqui também o smog, né? Que é uma pronúncia, né? É um termo que vai ser utilizado para aquela fumaça, aquela camada de fumaça que vai se acumular na atmosfera, ou seja, uma cortina de fumaça repleto ali de gases poluentes. E aí nós temos esse termo. Aqui também os problemas respiratórios, né? Isso a gente pode perceber principalmente naqueles períodos de queimadas, né? E aí a gente percebe mais a queima desse combustível fóssil, ele também vai contribuir aí, principalmente nessas áreas onde a gente tem uma larga escala de consumo, de produção, a população sofrendo ali com doenças respiratórias, né? As crianças, principalmente, por ter a imunidade ali um pouco mais baixa. A emissão de gases de efeito estufa, né? Então, nós temos diversos gases de efeito estufa, que é o GEE, por unidade de energia gerada, né? Então, isso também vai contribuir para o quê? Para o aquecimento global, para essas mudanças climáticas, né? Nós temos aí os impactos à saúde, que a gente já até pontuou ali anteriormente, né? Como, por exemplo, a poluição do ar, que vai causar problemas respiratórios, entre outras doenças, né? E isso principalmente onde nós vamos ter a concentração desse tipo de atividade, né? A utilização, onde nós temos a retirada, a queima desse combustível fóssil. Temos também a questão do descarte, né? Onde que eu vou descartar, né? O que não vai ser utilizado, que seria o quê? O resto daquele material que não vai ser utilizado, que é o resíduo, ou como a gente chama popularmente, né, de lixo. Então, nós temos uma grande quantidade que não vai ser utilizada, como, por exemplo, as cinzas, né? E isso vai o quê? Contaminar o lençol freático, contaminando o solo, contaminando a água. E isso, gente, se não tiver um planejamento, se isso não for gerenciado, né, a gente pode ter aí um grande impacto se você não tem um planejamento voltado para esse descarte. Nós temos também os acidentes, né? A gente, se for pesquisar aí na internet, jogar acidente com essas mineradoras, a gente tem acidentes acontecendo aí basicamente todas as semanas, né? Se você não tem os cuidados ali com os trabalhadores, então aí atividades perigosas com mortes, feridos, né? Comprometimento da segurança das pessoas que trabalham com essa atividade, né? Então também uma desvantagem. A insustentabilidade, né? Um recurso finito e não renovável com reservas que se esgotarão em algum momento, então isso acaba a longo prazo, se a gente for pensar, será se vale a pena utilizar ou não, por ser uma atividade insustentável. E aí nós temos que, para extrair o carvão mineral do subsolo, o que vai ser feito, né? Como a gente pode observar aí também em algumas dessas imagens. Então, quais são as etapas, né, para a retirada dessa matéria-prima? E aí, então, nós vamos observar, para extrair esse carvão do subsolo, né, onde vai causar aí essas desvantagens que nós observamos, nós vamos construir túneis, poços, e aí isso vai deixar a vida daquela pessoa que trabalha em risco, né, com essa atividade. Em alguns casos, a disponibilidade ocorre em áreas de reservas ambientais, né, então você precisa ter um licenciamento ambiental para retirada dessa matéria-prima, ou de reservas florestais, né? E isso tudo vai gerar o quê?
impacto ambiental aí elevado para aquela biodiversidade, para aqueles ecossistemas que estão ali inseridos, né? Então, você vai naquela unidade, naquela reserva ambiental ou florestal, para a retirada de uma matéria-prima, mas você vai estar comprometendo ali aquela biodiversidade, aqueles ecossistemas que estão inseridos ali nessa área. Aí nós temos a formação das bacias sedimentares, né? Como eu falei para vocês, vai ocorrer um processo de sedimentação, de decomposição desse material, e aí nós temos as depressões geológicas de grande extensão, geralmente elas são formadas aí nas áreas continentais, que é onde nós vamos perceber o quê? O acúmulo desses sedimentos. Lembrando que isso numa escala aí de mais de 300 milhões de anos, tá bom? Elas são classificadas de acordo com a sua localização e o processo de formação, né? Qual foi a origem ali do processo de formação? Que tipo de sedimentação que ocorreu? Ocorreu na parte mais interna do continente, mais distante? Então, tudo isso vai influenciar. E agora nós vamos assistir aí essa animação para a gente entender um pouco mais desse processo de formação dessas bacias sedimentares. A formação das bacias sedimentares. Há milhões de anos ocorreu a formação do planeta Terra e, com o passar do tempo, foram surgindo suas formações geológicas, sendo os escudos cristalinos a primeira formação geológica a ser formada, considerada a mais antiga de todas as formações. Então, a partir dos desgastes que as rochas começam a ter por conta dos agentes externos, como as águas e os ventos, os escudos cristalinos começam a se desgastar e esse material começa a ir para áreas mais baixas, como as depressões do relevo. As áreas mais baixas começam a receber várias camadas de sedimentos, junto com restos de vegetais, animais, rochas, dentre outros. As camadas que ficam mais no fundo são as mais antigas, enquanto nas camadas que ficam acima são as mais recentes. A estrutura geológica das bacias sedimentares apresenta grande importância econômica, pois através dos sedimentos acumulados durante milhões de anos, foram surgindo os vários materiais orgânicos que começaram a ser utilizados como importantes fontes de energia, como os combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo e gás natural. Muito bem, então aí na imagem a gente consegue observar, né, onde é que ocorre o acúmulo e esse processo de decomposição dessa matéria orgânica. E aí nós temos também o carvão mineral, ele começou a ser amplamente utilizado a partir de uma fase que vai marcar o mundo, que é a Revolução Industrial, gente. Lá em meados do século XVIII, né, especificamente na Inglaterra, onde a gente tem aí a saída da atividade que era ali artesanal para as indústrias, com a Revolução Industrial, então isso começou a ser amplamente utilizado. E ainda, hoje a gente ainda tem a utilização do carvão mineral, né? Inclusive a gente falou a questão dessa dependência energética de um país para o outro, né? Então isso acaba favorecendo ali alguns países a não depender de outras fontes de energia com relação aí a outros países. No total, a gente tem aí que corresponde a aproximadamente 26% dos recursos utilizados na produção de energia mundialmente. E agora, nós temos aí um mapa para mostrar para vocês, e nesse mapa nós podemos observar os principais produtores mundiais de carvão mineral. Então, nós temos aí quem é que produz, né, essa fonte de energia. Nós temos Estados Unidos, no continente americano, né, nós temos aí a Colômbia, indo lá para a Europa, né, a gente já tem em destaque ali em amarelo, meio esverdeado, a Alemanha, a Ucrânia. No continente africano, observem aí, olha, lá no sul do continente africano, nós temos a África do Sul, a Austrália, todos esses países que aí estão em destaque, como Cazaquistão, China, Rússia, entre outros ali no continente asiático, são os principais produtores mundiais de carvão mineral. Vamos agora à próxima fonte de energia não renovável, que é o petróleo, né? O petróleo, gente, ele tem sua origem relacionada também a esse processo de decomposição, né, de animais, vegetais, ao longo do tempo. Então, a gente vai observar isso há milhões de anos, né, esse processo de decomposição, de formação. A sua composição ela é basicamente formada por hidrocarbonetos, como, por exemplo, o carbono e o hidrogênio, tá bom? E aí, nós vamos observar agora
No próximo mapa, eu trouxe para vocês os maiores produtores mundiais de petróleo. A gente viu no mapa anterior os de carvão, né? E aí, em destaque agora, a gente já tem outros países destacados, né? Os Estados Unidos, a Arábia Saudita e a Rússia, né? Então, esses países, gente, são os maiores produtores mundiais aí de petróleo, tá bom? Apenas para a gente observar com relação a quais são eles. E trouxe também outro mapa para a gente observar, onde nós temos as maiores reservas petrolíferas do mundo, né? Então, nós temos o Canadá, a Venezuela e a Arábia Saudita. É onde nós vamos encontrar as maiores reservas petrolíferas do mundo, né? Nós temos aí, vimos aí os países que mais consomem, né? Os países produtores, e onde é que estão essas reservas, né? Aí nesses países em destaque, né? Canadá, Venezuela e Arábia Saudita, tá bom? Então, essas são as maiores reservas petrolíferas do mundo. Vamos agora falar um pouco mais do petróleo, sobre essa outra fonte de energia. Já vimos o carvão mineral, vamos falar agora do petróleo. Aí nós temos que os seus principais derivados, né, são gasolina, nós temos aí o óleo diesel, o gás liquefeito, lubrificantes, né, querosene, o plástico também, gente, vai ser um dos derivados aí do petróleo, o asfalto. E no Brasil, né, nós temos aí o destaque para a criação da Petrobras e a descoberta do pré-sal, né, também como principal marcos históricos aí da exploração petrolífera. Lembra que nós falamos sobre o processo de sedimentação? E aí nós vamos observar agora nessa imagem em quais camadas e profundidade, né? Então, essa matéria orgânica, ela vai ali se acumulando, né? A gente observa o processo de decomposição de animais, vegetais, e aí nós temos cada uma das camadas, olha, e a profundidade dessas camadas, né? Eu falei para vocês aí da descoberta mais recente do pré-sal, e aí nós temos, olha, aproximadamente 7.000 metros de profundidade, né? Onde nós vamos encontrar a camada ali do pré-sal, né? A camada de sal, 5.000 metros. O fundo do mar, olha, só para a gente ter uma noção, 2.000 metros, né, de profundidade. E cada uma dessas plataformas, né, com suas características, a matéria prima, a presença da matéria orgânica que nós vamos encontrar em cada uma dessas camadas, até ocorrer a perfuração, né, para encontrar aí, para retirar o petróleo nessas camadas mais profundas, né? Então, apenas para a gente compreender que isso vai ser gerado numa escala de milhões de anos, né? Esse processo de sedimentação, de compactação, né, dessa matéria orgânica que vai ser decomposta. E aí nós temos as vantagens da utilização dessa fonte de energia, né? Uma energia potente, né? Nós temos aí grande energia em pouco espaço, e isso vai ser ideal para o quê? Para o transporte que nós utilizamos, moto, carro, ônibus, as embarcações, né? Diversas aplicações. Vai ser versátil também, porque a gente tem aí a utilização para o combustível, né? Por transporte, aí como eu pontuei para vocês, a produção de energia, petroquímicos e também utilizados como insumos industrial, né? E aí nós temos a parte global, nós temos reservas de petróleo no mundo inteiro, né? A gente viu ali no nosso mapinha, então isso garante também para a gente uma segurança energética, uma infraestrutura pronta, né? Onde a gente encontra uma rede de distribuição e uso já existente, e também experiência, né? Tecnologia de exploração, a extração, que já está aí bastante desenvolvida. Desvantagens eu pontuei, olha, poluição, aquecimento global, doenças, são as principais desvantagens, né, com relação à emissão também de gases poluentes, assim como o carvão mineral, as mudanças climáticas também que a gente já está vivenciando, né, e algumas doenças também, como problemas respiratórios, né, com a queima desse combustível. A chuva ácida também foi pontuada e os desastres ambientais, né? Nós observamos aí, vez ou outra, aquelas notícias nos jornais, né? Aquelas manchas ali do oceano, né? Aquilo ali é o petróleo, derramamento do óleo que foi e vai prejudicar ali
a vida existente, né? Aqueles ecossistemas que estão ali. Vamos agora falar de energia nuclear. Nós temos aí que ela também vai ser chamada de energia atômica, ela vai ser obtida a partir da fissão do núcleo do átomo, né, com o urânio, que vai ser ali bastante enriquecido, e aí trouxe para vocês uma imagem, né, de uma das usinas situadas no Japão, né, que vai utilizar bastante essa fonte de energia. Libera uma grande quantidade de energia, né, a energia mantém unidades e partículas ali do núcleo de um átomo, tá bom? E aí nós vamos ter, com a fissão, né, desse átomo, que tudo que vai ser feito dentro dessas usinas, nós vamos também ter a liberação de uma grande quantidade de energia. Vamos observar aí agora no mapa os maiores produtores de energia nuclear. E nós temos Estados Unidos, França, a Rússia, o Japão. Então, esses são os países que eu coloquei em destaque aí para vocês. Lembrando que nós estamos falando dos maiores produtores, tá bom? Nós temos usinas de energia nuclear aqui no Brasil, mas nós não somos considerados como um dos maiores produtores. E aí foi pontuado no mapa apenas para a gente observar cada um desses maiores produtores de cada uma dessas fontes de energia. Vamos agora às vantagens. Nós temos aí considerado uma energia limpa, né? Diferentemente do carvão mineral, ali do petróleo, onde a gente vai ter uma emissão de muitos gases poluentes, né? Aí nós não temos esses gases poluentes diretamente encaminhados para a atmosfera, que causam ali o aquecimento global e a chuva ácida, como a gente viu nas desvantagens, né, das outras fontes de energia. Potência concentrada, né, nós temos uma grande quantidade de energia e isso vai ser produzido em pouco espaço, né, diferentemente do carvão mineral, do petróleo, né, onde a gente vai ter ali um espaço para armazenar, um espaço para retirar. Eu vou ter ali a questão da biodiversidade do ecossistema que vai ser explorado, ideal também para transporte e diversas aplicações. É confiável, né, fornece energia constante e isso não vai ter relação com o clima, né? Se eu tenho ali um longo período de estiagem, de chuvas ou não, isso não vai influenciar aí nessa fonte de energia. Segura, nós temos aí usinas modernas, né? Até mesmo porque precisa ser utilizada bastante tecnologia, modernidade aí com relação às usinas, né? Um sistema de segurança também contra acidentes, até porque se acontecer um acidente vai ser muito grave, né? Como já aconteceu aí em alguns países. Combustível abundante, né? Materiais para a geração de energia, o urânio, ele é encontrado em muitos países e em quantidades aí consideráveis. Operação barata, pontuei aí o custo de geração, né, relativamente baixo, a gente até viu, com relação ali à logística, armazenamento, entre outras questões. Desvantagens, nós temos os resíduos nucleares, né? Então, como é que vai ser descartado, né, esses resíduos, que são aí resíduos radioativos e muito perigoso aí para a nossa vida e também para o ecossistema de uma forma geral. Risco de acidentes, né? Acidentes graves que podem acontecer, que já aconteceram no mundo, né? Apesar de raros, mas isso pode ter uma consequência, gente, que pode, inclusive, deixar ali como algumas cidades, né? Que viraram cidades fantasmas, né? Pois toda essa área precisa ser isolada, entre outras questões. Proliferação nuclear, né? O risco de uso de tecnologias para fins bélicos também, então isso acaba causando ali uma certa insegurança também com relação aos países na utilização dessa fonte de energia. Alto custo inicial e também o tempo de construção longo, né? Então isso acaba influenciando com relação a essa fonte de energia, né? Por exemplo, a construção de usinas, né? Que vai envolver altos investimentos, até mesmo porque você precisa ter bastante segurança, né? Para as pessoas que vão estar ali e também para esse material que vai ser manuseado, né? E as usinas nucleares, elas levam anos aí para serem construídas e também a parte operacional, né? As pessoas que vão ali trabalhar dentro dessa usina, que precisa ter uma mão de obra qualificada, né, para trabalhar nessas usinas. E na imagem temos aí o exemplo, né, de uma usina nuclear. A gente viu ali outra usina no Japão e essa já é aqui no Brasil, tá bom? E o descarte, né, dos resíduos.
que ainda é um desafio, né, com soluções aí de armazenamento a longo prazo em desenvolvimento, né? Então, como é que você vai descartar esse material que é considerado muito perigoso para a nossa vida, para o ecossistema de uma forma geral, né? Então, isso, além de ser uma desvantagem, também é um grande desafio com relação a essa fonte de energia não renovável, certo? Então, essas foram algumas das fontes, né, para a gente conhecer um pouco, conhecer também onde é que estão aí as maiores reservas de cada uma delas e conhecemos também as suas vantagens e desvantagens, né, da utilização de cada uma dessas fontes de energia. Então, essa foi a nossa aula e até uma próxima.